Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Peço gentilmente para você ficar comigo até o final, eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo vai fazer você crescer em conhecimento. Me fizeram uma pergunta muito coerente e eu decidi responder aqui para vocês porque eu acho que vai te ajudar demais. Qual é o papel das criptomoedas, da blockchain, na profecia bíblica e no fim da liberdade? Olha, eu achei essa pergunta muito boa. Quero ser objetivo na minha resposta. E vou começar com o seguinte fato. Os globalistas estão começando a mostrar suas asinhas com relação às criptomoedas. Por exemplo, recentemente o Elon Musk foi, assim, pego na cara dura manipulando o mercado de criptomoedas, como por exemplo a Dogecoin, que é uma criptomoeda fraca, bem fraca na verdade. Varia. Quando eu comecei no mercado de criptomoedas há uns 3, 4 anos atrás, a Dogecoin, acho que 2 ou 3 anos atrás, para ser mais preciso, a Dogecoin valia 0,0000001 centavos de dólar. Não valia praticamente nada. Tem uma quantidade muito grande de moedas no mercado. Ele entrou agora recentemente, no mês passado, com postagens no Twitter, e o preço da Dogecoin foi lá em cima, né? Explodiu. E outras pessoas já faziam isso manipulando o preço das criptomoedas. Então, temos o Elon Musk, que é esse rostinho novo aí dos globalistas, os projetos mais milaborantes, inacreditáveis, ele tem feito, né? E para mim, eu continuo falando para você que esse carinha aí, ele é a esposa da cientologia, eles são um rostinho novo todo esse movimento que eu falo para vocês. E o tio Bill deu uma declaração há um tempo atrás, muito contraditória, hipócrita na verdade, né? Dizendo que ele era contra as criptomoedas, não sei o quê, criptoativo, contra o Bitcoin. E agora ele começou a mudar a sua postura. Só que isso é tão contraditório que o próprio tio Bill já criou uma tecnologia usando a criptografia, a criptocorrência, na verdade é a criptomoeda, como sistema de recompensa, de pagamento para as atividades que a pessoa for fazer no seu corpo. Então ali ele já patenteou uma tecnologia que controla o ser humano e paga ao ser humano com criptomoeda. Então ele fala que ele está mudando de opinião sobre as criptomoedas, que não é tão ruim assim, mas precisa se observar, isso é pura mentira. Eles agora vão começar a usar. E por isso, quando me fizeram a pergunta sobre a criptomoeda e a blockchain, sobre a profecia e o fim da liberdade, eu falei, que pergunta inteligente, que é o seguinte, tem um aspecto muito claro da criptomoeda, né? A estrutura do Bitcoin, a tecnologia do Bitcoin propriamente, que é a blockchain, o fim da liberdade, eu vou te explicar isso, e a profecia bíblica. Obviamente, nós estamos falando aí da profecia de um sistema monetário mundial. A Bíblia não fala especificamente de uma moeda única, mas ela fala de uma moeda que vai ser controlada, porque quando fala sobre o sistema da besta, a marca da besta, está falando de um controle para as pessoas comprarem ou venderem. Então, as pessoas acabam entendendo que é uma moeda única. Na verdade, faz referência a um sistema financeiro mundial unificado. E nesse sistema financeiro mundial unificado que eu quero sinalizar para você. À medida que os países se organizam para poder construírem as suas criptomoedas. O presidente do Banco Central do Brasil já deu uma declaração no final do ano passado. Logo que ele começou a fazer o lançamento do Pix, ele avisou que em 2022, 2023 seria a data mais precisa, que o Brasil iria lançar a sua criptomoeda, né? O real digital, o cripto-real, alguma coisa desse tipo. Bom, isso não é diferente o chefe do Banco Central americano já deu uma declaração dizendo que tende a acelerar no Congresso dos Estados Unidos, vai passar pelo Congresso, obviamente, a votação do criptodólar, ou do dólar digital, né? Isso é um projeto que está em grande celeridade. O Facebook está preparando sua criptomoeda amparada pela tecnologia de uma outra criptomoeda, de uma blockchain de uma outra criptomoeda, que é a Ripple. A Ripple, o CEO da Ripple, que na verdade foi a mente por trás da criação do euro, o CEO da Ripple, que é essa uma outra criptomoeda, deu uma declaração de que é inevitável de que os países desenvolvam suas criptomoedas, e a Mastercard e a Visa, junto com a tecnologia da Ripple, irão favorecer isso, irão facilitar, viabilizar isso. Então nós temos que pensar do seguinte modo aqui para ser bem objetivo nesse assunto. A China já tem a sua criptomoeda, já testou, inclusive no período dessa crise de saúde, com a desculpa das pessoas não poderem mais pegar em nada físico, né? Com a desculpa do CVD. O CVD foi desculpa para muita coisa, principalmente para acabar com a liberdade das pessoas e destruir a lei, né? Enfim, manipular a população mundial. Mas com a desculpa do CVD, eles testaram o Yuan digital, né? Está em teste a todo vapor. Do mesmo modo, a Rússia já tem dentro do ramo das criptografias, das criptomoedas, perdão, a Rússia tem várias empresas, inclusive com mineração.
Não imagine que os Estados Unidos está longe disso, não. Eles estão na fase de formalização, tá? A União Europeia também prepara a sua criptomoeda, é muito mais complexo, porque são muitos países, né? São quantos ali? Eu não sei exatamente, são 27 países, não sei exatamente, né? Tirando agora o Reino Unido. E do mesmo modo, a Libra digital estão concebendo, né? Não se assuste se eles vierem com o argumento de que está tudo muito avançado. O que vocês precisam perceber aí no fim da liberdade? Que é o seguinte, em 2008, quando foi criado o Bitcoin, quando foi divulgado que é a invenção do Bitcoin, ele foi criado com a intenção de dar liberdade ao indivíduo. Pagamentos na internet, o P2P, né? Você quer me vender algo, eu tenho algo para comprar, mas eu não quero passar pelas taxações, o sistema convencional, né, tradicional, que é o sistema bancário. Então eu preciso de algo que seja rápido, eu preciso de algo que seja muito barato, que seja sigiloso e não pode ser interrompido, né, por causa da criptografia, as cadeias de blocos. Então inventaram a criptomoeda. A tentativa de criptomoeda já existia, né? Mas nada com um sistema tão robusto, tão sofisticado como a blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin. Os livros contábeis que vão fazendo a resolução dos cálculos matemáticos e vai verificando a operação e viabilizando isso. E nesse processo aí é o que é a mineração e vai recompensando o minerador com uma fração do Bitcoin, que é o Satoshi. Perfeito. Então a tecnologia criada em 2008 fez o seguinte, fez com que a pessoa tivesse a liberdade. Isso foi o argumento da criação da invenção. Pois agora os bancos centrais estão usando a blockchain e o Bitcoin, né, a tecnologia do Bitcoin. O Bitcoin já se tornou um esquema Ponzi, já se tornou pirâmide financeira. Quando as baleias entraram no mercado e compraram os Bitcoins, e estão agora só manipulando o mercado, quando se tornou de fato um criptoativo listado em bolsas importantes do mundo, nos Estados Unidos inclusive, passou a ser um esquema Ponzi. Então os governos têm, através da Mastercard e da Visa, projetado, é onde está o fim da liberdade, projetado que eles vão desenvolver o real, o dólar, o euro, o yuan, o ien, em criptografia, né, em criptomoeda, mas eles serão centralizados, ou seja, o governo vai controlar esse dinheiro. Estamos falando de algo que não está nas mãos. Estamos falando de um número, de um código. E a qualquer momento o governo pode controlar, saber o quanto que você tem, onde você gasta, para onde você pode ir, para onde você não pode ir. Falando para onde você pode ir e não pode ir, porque ele vai controlar o seu dinheiro. Controlando o seu dinheiro, ele te impede de fazer qualquer coisa, obviamente, né? Então, o que acontece é que quem está propondo essa tecnologia para os bancos centrais são os dois agentes que eu falo sempre para você, que já estão envolvidos em outros projetos de controle, né, da população mundial. Quem? A Master e a Visa, que trabalham inclusive com empresas a Vaccine Alliance, que é uma organização para o mundo inteiro picado, com empresas com organizações como o ID 2020, como a própria Microsoft do tio Bill. Eles já estão organizados nisso. Essas duas, né, tanto a Master quanto a Visa. Os dois que já controlam o SWIFT, que é a tecnologia de transferência monetária no mundo inteiro. Essa tecnologia é o que é responsável ainda hoje por monopolizar a transferência de dinheiro no mundo. E a criptomoeda veio para quebrar isso. Mas, na verdade, eles agora estão centralizando isso com os governos, com os bancos centrais. Então não me assusta ver o tio Bill começar a mudar esse perfil, o Elon Musk entrar, outros bambambãs, aí, tubarões do mercado entrarem nas criptomoedas e agora oferecerem isso para os bancos centrais. Então a primeira coisa que você tem que perceber é que nós estamos falando que a tecnologia que foi criada para dar liberdade, autonomia, para ser rápido, a taxa ser muito baixa, na verdade está sinalizando aí para a gente, que isso não vai existir mais, porque vai ser controlado, vai ser centralizado, vai ter taxação. E a segunda coisa é que o indivíduo não vai ter liberdade. Então estamos vendo aí o governo mais uma vez controlando o indivíduo e os indivíduos na mão do governo. E a segunda coisa é o aspecto bíblico, profético, está na nossa cara. Por quê? Se o governo é um agente regulador, se o indivíduo não tem mais a liberdade de ter algo físico e guardar, usar do seu modo, significa que ele vai continuar dependente de um governo. E veja como em 2020, 2021, o mundo inteiro ficou dependente de um órgão público. Então o mundo entrou nessa disruptura e todos agora dependem de um solucionador. Entende como o mundo caminha para algo muito específico? Por isso que eu falei para vocês que essa pergunta é inteligente, porque ela representa o fim da liberdade, o modo como as pessoas podem usar a sua maneira, do jeito que entender o seu dinheiro, e como vai ter um agente, um governo centralizando, controlando uma moeda que é digital, e dois organismos que estão ligados aos globalistas, você sabe que o fundador da Visa, da Master, etc., dois globalistas, duas empresas ligadas a um sistema mundial, controlando ainda mais e centralizando tudo. Aí nós estamos vendo um sistema financeiro
único no mundo, um sistema só. Aí a profecia bíblica fica muito mais clara. Preste muita atenção na blockchain, porque ela está ligada a contratos inteligentes, transferência de dados, não é só questão de criptomoeda, tá? É muito importante você entender isso. Inclusive as picadas estarão ligadas à blockchain. Então preste atenção nisso, porque é muito importante, você vai crescer demais com o estudo desse conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência, valeu, tchau, tchau. Clica nos links que estão aqui embaixo, me apoia nas outras comunidades. Um abraço, pessoal, tchau, tchau.